dia, telespectadores, bom dia, nossos filiados, nossas filiadas. Muita alegria que estamos aqui com mais um programa Sintcef em Movimento. E hoje nós vamos estar dando uma ênfase, vamos falar um pouquinho da reforma da Previdência também, mas vamos dar uma ênfase aí à questão da terceirização, que é tão grave quanto, né, para a sociedade brasileira, para o serviço público, para servir ao povo como deve ser o serviço público, tá? Vamos estar aí falando com o Dr. Wagner Leandro, nosso advogado na área trabalhista. Ele vai estar falando hoje sobre já a questão da licença-prêmio, né? Muita gente tem dúvida em relação a essa ação da licença-prêmio. Então ele vai estar falando um pouco sobre isso, esclarecendo aí para todos os nossos filiados e filiadas, para os telespectadores em geral, o que é que há nessa ação, né? Vamos estar aí insistindo nessa questão da reforma da Previdência, falando mais uma vez dos perigos que ela traz. Vamos estar aí colocando a parte cultural. Então nós vamos estar com um programa aí muito bom e estamos aguardando vocês aqui continuar conosco aí ao longo do nosso programa Sintcef em Movimento. E aqui comigo está Dr. Wagner Leandro, da nossa assessoria jurídica. Obrigada. Gostou do programa, né? Voltou, está aqui conosco novamente, obrigada. Hoje nós vamos estar falando sobre a licença-prêmio, é isso? Isso. O que é essa ação de licença-prêmio? Quem tem direito? Eu estou na ativa, eu já posso tirar minha licença-prêmio, receber em dinheiro ou não, né? Então, com a palavra do Dr. Wagner Leandro para fazer aí todos os esclarecimentos sobre essa ação. Ação simples. A licença-prêmio por assiduidade. Servidor público trabalhou 5 anos e na assiduidade tem direito à licença-prêmio. O que é a licença-prêmio? Um prêmio de 3 meses. Isso foi extinto. É bom logo frisar. Uma lei de 97. Muito boa observação, né? Porque aí as pessoas fazem a conta de 5 em 5 anos até hoje, né? Dá um monte de licença-prêmio, não existe mais a partir de quando, Dr. Wagner, mais 96, uma medida provisória, não lembro agora o número, transformou em lei em 97, mas ela foi extinta. Então, o servidor público que anteriormente a essa data teve direito à licença-prêmio, quando ele se aposenta, tá certo? Ele não tem usufruído dessa licença-prêmio, porque ele pode utilizar ela de 2 formas. Como férias, digamos assim, descanso, ficando na sua residência, viajando, se divertindo conforme como ele quer, ou usando na contagem dobro o abono de permanência ou a aposentadoria. Se ele não usou a licença-prêmio de nenhuma dessas 2 formas, ele pode transformá-la em pecúnia, em dinheiro. Então a conta é simples, 5 anos, 3 meses. Servidor público que ingressou no serviço em atividades públicas em 1980 ele entrou no Serviço Público Federal. 85, 5 anos. 90 mais 5. 6 meses. 6 meses. 95, 15. 9 meses. Não usou, se aposentou, não usou a licença-prêmio, ele pode procurar assessoria jurídica, que também é jurisprudência, tranquila, todos maciça, tribunais superiores, não tem a questão de direito em si. Já é reconhecido. É uma matéria tranquila. Transforma em pecúnia. O judiciário gosta desses termos, né? Diferente. Pecúnia é dinheiro, indenização. Não tem mistério. Ufufa, tutu, grana. Exatamente. Ou seja, é bom para o servidor. Não, doutor, eu usei. Qualquer nome é bom. É bom. Bem-vindo, né? Indenização. Não, doutor, eu usei. Eu acredito que muita gente não tem a certeza. Isso. Vai no seu departamento pessoal, né? Perturba lá a sua chefia. Ele é servidor público também. Federal. Então ele vai te acolher. Primeiro que ele tem essa obrigação. A Constituição Federal obriga o servidor público a atender o seu pleito. Segundo, ele também tem que ter em mente que ele é servidor público. Então ele vai te dar essa informação através de uma declaração. Ele vai dizer, você
tinha direito a 9 licenças prêmios. Você utilizou 7. Então você ainda tem 2 licenças prêmio para receber em pecúnia, em dinheiro. Procura a assessoria jurídica do sindicato, quintas à tarde, que toda quinta-feira à tarde estamos dando um plantão jurídico para atendê-lo e tirar suas dúvidas. O que é que precisa? Se aposentar. Tem que se aposentar. Porque se você não está aposentado, está na ativa, é claro que você pode tirar a sua licença prêmio para descanso. Para descanso. Então muita gente chega lá aqui ou lá no escritório com essa dúvida. Então se você ainda é aposentado, se você ainda está na ativa, é claro que você ainda pode utilizar a sua licença prêmio. Então você só pode nos procurar quando se aposentar. Aposentou, vai no departamento de pessoal e pega essa declaração de uso ou não da licença prêmio que o servidor público vai te fornecer. De posse desse dado, procura assessoria jurídica, que a gente vai entrar com o maior prazer com a sua ação na justiça. Lembrando, todas as ações coletivas com relação a esse direito foram ajuizadas e foram ganhas. Então você não vai mais discutir se você tem ou não direito em transformar a sua licença prêmio em dinheiro. No caso, na minha ignorância, que eu acho que é a ignorância da maioria, significa que nós vamos já entrar, digamos que com a execução. A ação já está ganha e nós vamos só executar o meu caso particular. Hoje se chama cumprimento de sentença. O processo em si praticamente tem 2 fases. O pessoal da prática jurídica não gosta muito de falar nisso, mas a verdade é que é isso mesmo. A gente tem a fase do conhecimento, que é o conhecimento do seu direito. Então essa fase, que durou 4, 5 anos, terminou. Você não vai mais perder esse tempo. Você vai trazer a sua declaração, a gente já vai fazer o cálculo e você já vai entrar na fase de cumprimento de sentença. Eu tenho 3 meses de licença prêmio não usada. Eu tenho um quinquênio de licença prêmio não usada, então dá 3 vezes. Lembrando que o cálculo é feito do vencimento quando você era ativo, que é interessante. Eu me aposentei, exemplo, em dezembro de 2013. Então, a partir de janeiro de 2014, você passou a receber um provento e ele diminui. Sim. O provento diminui. Aposentou, perdeu alguma coisa. Não tem como não, infelizmente. Então, seu cálculo é feito no último seu vencimento da atividade. Então, a gente vai pegar seu contra-cheque de dezembro de 2013 e fazer o cálculo, que dá um valor acima. Cálculo, como é feito esse cálculo? Cálculo simples. Pega-se o seu vencimento. O vencimento é a soma do vencimento básico mais as vantagens, né? Os anuênios, o rendimento. O abono de permanência entra no cálculo, interessante. A União não quer não que entre no cálculo não, mas a gente coloca e os contadores do juiz têm ficado do nosso lado. Abono de permanência, GDP, as gratificações de desempenho em si, todas entram no cálculo. Dá um valor X, multiplica aquela licença que você tem direito e dá o bruto. Dá o valor que você vai receber de verba indenizatória. Que notícia ótima, né? Nós vibramos já faz tempo, viu gente? Essa ação não é nova. Nós vibramos muito quando ganhamos essa ação, mas muita gente ainda tem dúvida ou muita gente ainda não sabe desse direito. Então, somente se você se aposentou há pouco tempo, procura ver se você usou ou não. Por exemplo, eu estou na ativa e eu não sei se eu usei todas as minhas licenças. Não vou procurar agora porque nem me interessa para tirar, nem me interessa para receber porque eu não sou aposentada. Mas assim que eu aposentar, se eu ainda não souber dessa informação, eu vou correndo lá procurar o setor pessoal para saber. Então, vai no teu órgão, procura o setor pessoal e pede essa declaração. Ele vai dizer que você não tem nenhuma, que você tem uma, que você tem 2, que você tem 3. Vai tirar a dúvida e você não vai ter dúvida nenhuma. Tem 1, tem 2, tem 3, quantas você tiver, vem para a assessoria, vem para o plantão aqui na quinta-feira à tarde, dá entrada na ação, como ele já explicou aí. Eu falei execução ignorante, né? Mas ele já disse aí que é cumprimento de sentença, né? Então já vai direto para o cumprimento de sentença. A gente vai aprendendo, né? Que macaco velho também aprende. Cumprimento de sentença, e aí você já vai ter aí um bocado de anos ganho da demora das ações. Pois não. Quem tem direito a essa ação? Quem se aposentou
de dezembro de 2003 para cá. É interessante, porque a nossa ação ela foi ajuizada em 98, dezembro de 98. Então, contra o governo federal, tudo que você for demandar contra o governo federal, você tem 5 anos. Perdeu, passou esses 5 anos, é o que a gente chama de prescrição, prescreveu o seu direito. Você dormiu, um termo complicado. A ação coletiva, ela foi ajuizada em dezembro de 2008. Então, você tem, quem se aposentou de dezembro de 2003 para cá, eu me aposentei. Não tem a ver com a regra da Previdência, não, porque coincidentemente também é daí, né? Essa questão das gratificações. O prazo da prescrição, ela interrompe, ela é interrompido quando você ajuda. Isso. Com a questão de quem está fora, na questão agora do retorno das gratificações, é esse mesmo período, mas não tem a ver com regra da Previdência. Tá. Então, a ação foi ajuizada em dezembro, então ela interrompeu o prazo prescricional. Ela foi ajuizada em dezembro de 2008, então você conta 5 anos para trás, mente. Essa palavra não existe, não. Mas você conta 5 anos para baixo. Então, dezembro de 2008, 5 anos para anterior, dezembro de 2003. Quem se aposentou de dezembro de 2003 para frente, pode procurar assessoria. Traz o quê? A portaria da aposentadoria. A portaria da aposentadoria vem dizendo quando é que você se aposentou. Me aposentei em dezembro de 2003. Pode procurar que você tem direito. Pode nos procurar. Agora, você tem que trazer a portaria da aposentadoria, a declaração do uso ou não da licença-prêmio, vai lá na chefia e pede. Ele vai dizer, essa declaração vem dizendo quanto período você ainda época a usar de licença-prêmio. RG, CPF, comprovante de residência. Só isso. Lembrando que, reiterando as palavras da nossa colega Gigi, se você até hoje está ativo e não precisou usar a licença-prêmio, você, se não estiver precisando usar a licença-prêmio, eu não uso para descanso, para resolver algum problema particular, acompanhar um ente querido, uma enfermidade, um problema de doença, né? Se não for uma coisa grave, um detalhe grave, não use. Não use a licença-prêmio nem para contar em dobro com a abono de permanência, nem para aposentadoria. Deixa se aposentar, se aposenta que a gente transforma esse seu direito de não uso da licença-prêmio em dinheiro. Okay. É bom para você. Com certeza, principalmente quando a gente aposenta, que tem as perdas, né? É até uma formazinha, pelo menos momentânea, de reparar um pouco essa falta de recurso promovida pela aposentadoria, né? Então, muito obrigada, doutor Wagner, pela participação aqui mais uma vez e pelos esclarecimentos. Fiquei mais sabida também agora, tá? Muito obrigada. Precisando, estarei aqui novamente. Agora nós vamos estar falando um pouco com o Valério sobre essa questão da terceirização. Conforme eu falei, a gente ia variar um pouco da reforma da Previdência, mas tem uma coisa que tem muito a ver com a outra, né? Mas a gente falar um pouco mais sobre essa questão da terceirização. Valério, o que significa, no frigir dos ovos, o que significa a terceirização? Qual a gravidade desse projeto que está sendo apresentado, inclusive sendo a galope, né? a trote sendo tocado pelo governo para ser aprovado? Qual a gravidade desse programa aí, desse projeto aí da terceirização? Mais uma vez quero agradecer o espaço, a oportunidade de poder estar participando desse programa, falando para os filiados e para a sociedade potiguar, sociedade do Rio Grande do Norte. A terceirização é um projeto de lei por meio do número 4302, que visa terceirizar todos os meios de atividades dentro de uma determinada empresa e principalmente dentro do serviço público. Até o presente momento era proibido a terceirização da atividade fim. Por exemplo, bancário, né? O caixa do Banco do Brasil não pode ser terceirizado. O técnico de enfermagem, o médico, o enfermeiro, o agente de saúde não pode ser terceirizado. O fiscal do INSS, da Receita Federal,
vários funcionários da justiça, os técnicos judiciários, não pode ser terceirizado. Com a terceirização... Por que não podia terceirizar? Porque a Constituição proíbe. A Constituição só permitiu a terceirização da atividade meio. O que é a atividade meio? Seria o pessoal da limpeza, vigilância, o maqueiro. Esses podem ser terceirizados. A pergunta era no sentido de por que não poder, né? A questão da preservação da população, a preservação das carreiras. Porque não pode terceirizar a atividade fim. Porque são atividades que têm um vínculo direto com o Estado, para preservar a qualidade no serviço, para preservar a independência frente a partidos, frente a governos, e evitar as manipulações dentro do serviço público. Era nesse sentido a pergunta. Certo? Então, hoje, as empresas terceirizadas não se satisfazem mais com a terceirização somente desse setor e quer avançar para terceirizar tudo. O presidente do Senado Federal, o Eunício de Oliveira, é considerado o rei da terceirização no Brasil. Coincidentemente, ele é o presidente do Senado. Quase todas as empresas do Brasil, no ramo da terceirização, são ligadas a Eunício de Oliveira. Inclusive, houve uma investigação na Lava Jato, onde havia contratos falsos em nome dessas empresas. O que foi que ele disse? Que não fazia mais parte da sociedade dessas empresas. Evidentemente, mas está por trás, é o dono da empresa, tá certo? Então a terceirização, ela não é bom para o Estado brasileiro. Onde tem terceirização, tem mortes. Onde tem terceirização, tem precarização do trabalho. A maioria das pessoas que trabalham em empresas terceirizadas na Petrobras, quando se faz o balanço da segurança, de cada 5 que morrem, 4 é da iniciativa privada. De cada 10 que são acidentados, 7 é da iniciativa privada. Por quê? Porque há uma precarização. Há um enxugamento de investimento, de gastos. Né? Não se gasta, não se investe na segurança, não se investe na saúde do trabalhador, consequentemente você vai ter mais acidentes, você vai ter mais mortes. Né? E o objetivo central da terceirização é favorecer, viu, José? Né? As grandes empresas, né? As grandes empresas que financiam as campanhas dos deputados, que financiam as campanhas dos senadores, que financiam a campanha dos governadores e até do presidente da República, né? Ou da presidenta da República, são de empresas terceirizadas. É um filé mignon. É um filé mignon. Eles querem terceirizar esse setor para poder ganhar mais dinheiro. E daí a qualidade do serviço cair cada vez mais. Nós temos exemplos de terceirizações no Brasil que são exemplos horríveis. Você pega aqui no Rio Grande do Norte, nós já tivemos empresas terceirizadas, como a AIG, né, que era terceirizada da saúde, da educação, que era aquele pessoal da limpeza, né, que eram os maqueiros, que eram o pessoal da segurança. O que ocorre? Aqueles funcionários que eram contratados por meio dessas empresas tinham os salários achatados. Para quê? Para poder pegar parte do dinheiro que era repassado para essa terceirização e repassar para os políticos. Um professor, por exemplo, não podia externar sua opinião em sala de aula, por quê? Porque ele era uma indicação política, né? Um médico no hospital, ele não tinha uma independência de opinar, porque era indicação política. Então é uma volta no tempo, né? As pessoas irão trabalhar no serviço público, em serviços de ponta, e as pessoas não terão autonomia para exercer sua cidadania. Consequentemente, né? Consequentemente, a caixa preta, né? Ela vai
aumentar cada vez mais, porque vai ser jogado tudo para debaixo do tapete, as pessoas não vão ter autonomia. Por exemplo, hoje no Valfredo Gugel, você pega um técnico de enfermagem, ou você pega uma enfermeira ou um enfermeiro, eles denunciam a superlotação que existe no Valfredo Gugel, eles denunciam a falta de medicamentos. Quer dizer, com a terceirização, essas pessoas sendo indicadas e sendo terceirizadas, não sendo concursadas, certo? Essas pessoas não vão ter essa autonomia para fazer isso. Elas não vão ter essa independência. Já pensou essa terceirização na atividade fim do INCRA, do IBAMA, da Receita? É o caos. É o caos. As pessoas vão trabalhar por indicação política e vão exercer seu trabalho a partir dessa premissa. Se hoje existe corrupção e as pessoas são concursadas, né? Tem um salário, vamos dizer assim, bem melhor, você imagina na hora da terceirização e sem as pessoas serem concursadas. Vai ser uma corrupção generalizada, né? Porque as pessoas não irão se submeter a concurso público, né? Ou seja, a qualidade do nível intelectual das pessoas que estarão prestando serviço também cai, na medida em que você entra por um apadrinhamento político. Você não entra por suas condições, por seu mérito, mas você vai entrar porque você é parente de fulano, de beltrano, você tem as costas lá, então você vai ser indicado. Consequentemente, você vai ter uma queda no serviço público, né? Então, a terceirização que eles estão propondo aí, e que eles dizem assim, a terceirização nas empresas, isso é mentira. Isso é mentira, porque a terceirização nas empresas já existe. Por exemplo, a Volkswagen ou a Fiat ou qualquer outra empresa do ramo automobilístico, ela terceiriza a produção de porcas, elas terceirizam a produção de arruelas, de parafusos, de para-choques. Então já existe a terceirização. Na verdade, o que eles querem é a terceirização completa no serviço público, certo? O que eles querem é a terceirização completa no serviço público. Eles querem, por exemplo, lá no interior, vou pegar o interior, lá em Macaíba, por exemplo, né? Prefeito fulano de tal ganhou a eleição, tira todo mundo e bota os seus apadrinhados. É isso que eles querem. Já ocorre isso. Com os cargos de comissão, com os cargos políticos, com os cargos de confiança, né? Entra, sai prefeito, quem entra e quem sai colocando todo o seu staff. Já ocorre isso. Você imagine legalizando a terceirização. Isso legalizado. Certo? Legalizado. Aí a prefeitura de Natal demite todo mundo e bota só daquele partido, daquele grupo que ganhou a prefeitura de Natal. Isso é a terceirização. E a desmoralização da sociedade. Coincidentemente, foi aprovada a PEC da morte, né? Proibindo concurso por 20 anos, por exemplo, né? Boa observação. Por que proibir o concurso se vai permitir a terceirização, né? Como que a terceirização saísse mais barato para o serviço público? Ela sai mais cara duas vezes. Ela sai mais cara porque o custo para o serviço público é tão alto ou mais que a contratação de um servidor público, e ela sai muito mais alta ainda, porque se a empresa quebra, é o serviço público que vai pagar os direitos trabalhistas, o Estado quem vai pagar, né? Então, ela sai mais caro de todos os ângulos, né? Com menos qualidade e mais caro para o Estado. E eu quero chamar a atenção, viu, Gisele, da população jovem, né? Os jovens que estão estudando para concurso público. Com a terceirização acaba com o concurso público. Isso aí vira peça de museu. Porque se os prefeitos, se os governadores, se o presidente da República, se aí diversas autarquias e fundações, empresas mistas podem contratar por meio de uma terceirizada, por que é que vai ter que fazer concurso público? Acabou o concurso público, deixa de existir. Tá certo? Então a terceirização que está sendo tocada pelo DEM, pelo presidente da Câmara, que é do DEM, certo? Pelo PSDB, pelo PTB, pelo PMDB, isso é um verdadeiro ataque à sociedade brasileira. Isso reforça a corrupção no Brasil. A terceirização é um foco de corrupção no Brasil. E no decorrer da sua
da sua prestação de serviços, o que ocorre? Atrasa salário dos trabalhadores, trabalhadoras, né? Não contribui para o INSS, não faz os repasses para o INSS, do FGTS. Nós tivemos agora vários exemplos recentes aqui no Rio Grande do Norte, a AIG, aquele escândalo, né? Aquele escândalo que estourou aqui em Natal, que mataram aquele Anderson Miguel, que era dono da AIG. Nós tivemos que entrar com várias ações para que as pessoas pudessem receber seus direitos. A AIG terceirizada, certo? E quem é que está pagando? É o Estado. Por quê? Porque a empresa não tinha nada no nome dela, certo? E você pega hoje, outra empresa que está aí atuando nessa área, mas que é uma reclamação generalizada, é a JMT, que substituiu a AIG, é salário atrasado, não tem, o vale-refeição não chega, o vale-transporte não chega, uma verdadeira bagunça. Então é preciso acabar com a terceirização no Brasil. A terceirização, ela não vem para melhorar o serviço público, ela vem para piorar o serviço público. Essa história que dizem, eu quero registrar isso, essa história que estão dizendo aí, que a terceirização para as empresas, essa empresa que eles estão dizendo aí é serviço público, porque na empresa privada já existe terceirização. Então o que eles querem agora é pegar geral no serviço público. E os trabalhadores precisam estar unidos, coesos, nessa grande cruzada de mobilização nacional contra a reforma da Previdência, contra a terceirização e contra a reforma trabalhista. E a reforma sindical, vem por aí. E a reforma sindical já também. Está sendo gestada, né? Ok, pois obrigada, Valério, por mais essa conversa conosco e até o próximo programa. Eu que agradeço e estou à disposição sempre para estar contribuindo com os debates de interesse da classe trabalhadora. O presidente da Câmara insiste em colocar para votar um dos projetos da terceirização que libera a precarização para todas as atividades. Se aprovado, milhões de pessoas podem perder o emprego atual e ser recontratado por firmas terceiras, com salários menores, jornadas de trabalho maiores, sem nenhuma condição de se organizar para melhorar suas condições, e outros milhões podem virar PJ, sem 13º, sem fundo de garantia, sem descanso semanal remunerado, sem o direito às férias. Isso é o que está em risco no Congresso, com uma manobra do Temer e do Rodrigo Maia de tentar ressuscitar um projeto que estava engavetado faz mais de 15 anos e que só interessa às grandes empresas, só interessa aos bancos, só interessa aos grandes. Traz prejuízo para todo mundo. Você pode perder o seu emprego, que pode não estar bom, mas o que eles querem é piorar, é tornar todos os empregos mais precários, para aumentar o lucro das empresas, diminuindo o salário e os direitos dos trabalhadores. Por isso, não permita. Tem que pressionar os deputados, manda e-mail, vamos movimentar toda a população, vamos dizer para o Sr. Rodrigo Maia e para os deputados que se votar esse projeto, eles nunca mais vão voltar para a Câmara dos Deputados, porque o povo trabalhador não vai votar em quem acaba com os direitos e com os empregos do nosso povo brasileiro. Chegamos ao fim de mais um programa Sindicef em Movimento. Agradecer aí imensamente a companhia de todos vocês, todos os telespectadores, nossos filiados e filiadas, e dizer que sábado que vem tem mais Sindicef em Movimento, sempre trazendo aí as melhores informações para todos, para toda a população.